Se você fez a prova da OAB e não passou, pode ser que tenha faltado alguma coisa no seu processo de estudo, e nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a diagnosticar a sua situação e te propor soluções para você implementar agora na sua jornada de estudos e conseguir a sua aprovação. Então, vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer passar no exame da OAB estudando para essa prova com leveza e eficiência. Então vamos lá que eu trouxe 6 situações que podem ter acontecido com você, tanto no dia da prova, como também no seu dia a dia de estudos. E essas situações, elas vão nos dizer algo sobre o seu processo de estudo, alguma falha ali que você teve no processo de aprendizagem ou no dia da prova, e o que você pode fazer a respeito de cada uma dessas 6 situações. A primeira coisa que pode ter acontecido com você é você ter esquecido ou ficado ali em dúvida entre duas alternativas e acabou marcando a errada. Então é um problema de esquecimento do conteúdo, você sabia do conteúdo, conhecia, já tinha ouvido falar daquele conteúdo ali, já tinha treinado por questões, visto alguma aula, mas na hora da prova, lendo a questão, deu um branco na sua cabeça, simplesmente fugiu o assunto quando você mais precisava, ou então você até lembrou um pouquinho, mas ficou em dúvida, uma dúvida crucial entre duas alternativas e acabou marcando errada. Se isso aconteceu com você, presta atenção. O esquecimento, que é aquele famoso deu branco, ou a dúvida entre duas alternativas, que significa insegurança ali para marcar a resposta certa, pode indicar falta de revisão. Então, durante o seu processo de estudo, pode ser que nos dias que estava lá programadinho para você fazer a sua revisão, você simplesmente pulou aquele dia de revisão. Pode ter usado o dia de revisão para colocar a matéria atrasada em dia, o que é terminantemente proibido numa jornada de estudos de sucesso. Se você quer lembrar do que você estuda na hora da prova, você precisa respeitar os dias de revisão. E essa revisão precisa ser feita de forma eficiente. Não só relendo seus materiais de revisão, muito menos revisando por um material de estudos alheio. Você precisa montar o seu próprio material de revisão, que é o famoso caderno de erros, que eu recomendo que você faça, e revisitar os seus erros de uma forma ativa, de uma forma eficiente. Bárbara, não estou entendendo nada sobre essa forma eficiente de revisar. Assiste o vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição ou vai ficar recomendado aqui na tela no final do vídeo. Aí você clica, depois de ver esse daqui, calma, espera aí, respira. Depois de ver esse vídeo aqui, você vai lá e assiste esse vídeo que é só sobre revisão, só sobre como revisar de forma eficiente e memorizar o conteúdo, para que na hora da prova não aconteça o famoso deu branco e para que você marque as questões com mais segurança. A segunda coisa que pode ter acontecido com você é você ter estourado o tempo de prova. Você tinha lá 5 horas para responder a sua prova e marcar o gabarito, e você acabou se atrapalhando na gestão do tempo ali durante a resolução da prova, acabou se demorando muito em questões que você estava tendo uma certa dificuldade, ficou preso, amarrado ali em algumas questões, e quando você se deu conta, o fiscal já estava arrancando os últimos papeizinhos da parede e acabou o tempo de prova, você só tinha agora alguns minutinhos para passar as respostas para o seu gabarito e não conseguiu responder assim com excelência, com calma, lendo de forma consciente todas as 80 questões. Se isso aconteceu com você, pode significar que você não treinou do jeito que a prova ia acontecer na sua casa, né? Você não simulou aquela situação de prova várias vezes, muito parecido ali, muito similar com o dia da prova, que é o que eu recomendo para você, é um dos pilares que eu recomendo para os meus alunos. É o simulado, ele deve ser estritamente observado, porque ele traz consigo não somente um treino de conteúdo, um treino de fazer questões, sabe, de testar conhecimento jurídico, mas também um treino de tempo, de gerir ali o seu tempo. Como é que eu vou resolver 80 questões em 5 horas? 5 não, né? 4 horas, 4 horas e meia, porque tem o tempinho do gabarito. Como é que eu vou? Quanto tempo eu vou me demorar em cada uma das questões? O que eu vou fazer quando eu ficar amarrado, preso numa questão porque eu não estou conseguindo resolver? Toda essa estratégia de prova você vai treinar na sua casa. É treino difícil, jogo fácil. Então, se você treina em casa difícil, toda a situação de prova o mais similar possível, é muito provável que no dia da prova seja só mais um dia ali, mais um treino de simulados. Você nem vai perceber tanta diferença assim do seu treino nos simulados em casa para o real dia de prova, porque você ensaiou aquele dia várias vezes. Então, se você não vinha fazendo simulados, observe bem esse pilar da sua preparação, porque ele vai te dar todo o preparo, toda a segurança necessária para você chegar no dia da prova e não estranhar nada do que está sendo colocado diante de você. Tem também um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre simulados, como é que você deve fazer os seus simulados e como tirar o melhor proveito desse pilar no seu estudo para você conseguir sua aprovação. Também vou deixar o link aqui na descrição. A terceira coisa que pode ter acontecido com você é você não ter entendido as perguntas que foram colocadas diante de você no dia da prova. O examinador foi te perguntando, foi contando várias historinhas nos enunciados, você foi se embananando, se enrolando todo e na hora não conseguiu decifrar o que é que o examinador queria de você. Com cada historinha, com cada caso fictício ali
narrado no enunciado. Então você precisa fazer o maior treino por questões no seu dia a dia de estudo. É só treinando, é só praticando que você vai ficar cada vez mais craque em saber o que é que o examinador quer de você em cada questão, como não cair nas pegadinhas que a banca sempre faz, o que de fato interessa ali do enunciado para você responder a questão, como eliminar as alternativas, enfim, é a própria habilidade de resolver questões, interpretar informações do enunciado, das alternativas e correlacionar toda aquela interpretação que você fez a uma informação teórica que você tem na cabeça para aplicar, que na maioria das vezes é uma informação de algum artigo de lei, porque a maioria das questões da prova da OAB estão fundamentadas na lei seca. Todo esse treino, toda essa habilidade de interpretar as questões, interpretar um artigo que você lembre e aplicar ali ao caso concreto, ela é adquirida com a própria resolução de questões. Então respeite esse pilar do seu estudo. E antes de eu ir para a quarta situação, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, para que toda semana você receba um conteúdo novo e útil para você se preparar de forma mais eficiente e conseguir a sua aprovação na OAB. E se você está gostando desse vídeo, já dá um like agora, você não precisa esperar até o final do vídeo para deixar o seu joinha não. Deixa logo agora para eu saber que o conteúdo está sendo útil para você. A quarta coisa então que pode ter acontecido com você é sentir que nada do que você estudou caiu. De repente você estudou direitinho, estudou até bastante, assim, sente que se esforçou ao máximo, fez tudo que estava ao seu alcance, mas chegou na hora da prova, parecia que era uma prova totalmente diferente do que você tinha estudado em casa, né? O que pode ter acontecido nessa situação? Pode ser que a prova realmente tenha se apresentado num padrão totalmente diferente do esperado, totalmente diferente das provas mais recentes, ou de todas as provas aí que a FGV já fez, o que já aconteceu no exame 32, por exemplo, que foi o exame que eu fiz. Foi uma prova totalmente fora do padrão, uma prova num nível de dificuldade absurdo, uma prova super polêmica, cheia de anulações depois, enfim, foi uma prova complicada, foi uma prova que rompeu com os padrões de todas as outras provas anteriores. Caso isso aconteça, você tenha tido essa sensação de que nada do que você estudou caiu, ou caiu, mas caiu de um jeito muito difícil, muito diferente, tudo bem, a FGV de vez em quando faz uma dessas, né? Apronta uma dessas e pega os examinandos assim, de surpresa, de supetão. Mas não é a regra, normalmente a prova vem se apresentando num padrão que a gente já conhece, dos temas preferidos, dos artigos preferidos. E aí o que você deve fazer nesse caso é conhecer, não somente conhecer, mas estudar, praticar os temas mais cobrados, os artigos mais cobrados. Também tem vídeo aqui no canal que eu falo quais são os temas preferidos da FGV em cada uma das matérias principais, aquelas que caem maior número de questões na sua prova. Então, não sendo aquela situação de uma prova totalmente fora do padrão, pode ter acontecido de você ter estudado muito assuntos que são pouco cobrados. E aí é natural que quando você pegue a prova lá na hora, você estranhe a prova, você sente que estudou muito, mas que nada do que você estudou caiu. Porque, de fato, a FGV tende a praticar a mesma estatística de temas mais cobrados, artigos mais cobrados. É certo que ela cobra uma ou outra questão com um assunto inédito, uma coisa que ela nunca cobrou antes, mas normalmente, pelo menos uns 40 pontinhos você garante estudando os artigos e os temas mais cobrados. A quinta coisa que pode ter acontecido é você ter ficado muito nervoso ou nervosa na hora da prova. Muitas pessoas relatam que estudaram direitinho, fizeram todo o processo de estudo certinho, mas na hora da prova, a expectativa estava tão grande em passar, ou o medo de reprovar estava tão grande que ela não conseguiu controlar o emocional e perdeu ali todo o raciocínio que era necessário para fazer a prova. Não conseguia nem ler as questões, cegou na hora da prova e se desestabilizou totalmente. Para evitar que isso aconteça, é importante você trabalhar técnicas de controle emocional durante a sua jornada de estudos. Lá, quando você estiver treinando simulados em condições reais de prova, já ir treinando esse emocional, vendo como é que você reage. Claro que em casa a gente não tem o mesmo nervosismo que no dia, né? No dia dá aquele friozinho na barriga a mais, é realmente valendo, a situação de prova é real mesmo, não é uma condição similar ao dia da prova. Então tem todo esse fator de que é o dia valendo. Mesmo assim, se você fez os simulados e vinha treinando ali em condições similares, é provável que esse nervosismo diminua. E tem outras técnicas de controle emocional que você pode trabalhar também no dia, se você veio ensaiando em casa ou não. No dia você pode aplicar a técnica de respiração, que é você encher o pulmão, segurar por alguns segundos, depois soltar. Para no meio da prova, percebeu que está perdendo as estribeiras ali, faz essas técnicas de respiração, você pode procurar outras mais aprofundadas, mas basicamente é respirar mesmo, às vezes você só precisa oxigenar o seu cérebro. Então lembrar que você está num ambiente normal, que a vida não parou para você fazer uma prova da OAB, que a vida das pessoas continua, que é um dia muito importante mesmo, desafiador, mas que não é a prova decisiva da sua vida, é uma prova realmente muito importante, pode mudar o rumo da sua carreira profissional, mas não vale a pena perder a sua saúde mental, perder sua vida por causa de uma prova.
É uma prova que está diante de você, é um conjunto de 80 questões e às vezes você só precisa lembrar o seu cérebro disso, porque às vezes ele atribui uma importância muito maior do que aquele dia, aquela situação realmente tem. E isso já causa ali uma trava mental, um descontrole mental. Fica difícil realmente voltar ao normal para conseguir raciocinar, continuar raciocinando as questões. Então, no meio da prova, vale aplicar as técnicas de respiração aí, pelo menos respira, segura por alguns segundos, solta, levanta, vai ao banheiro, joga uma água no rosto, faz uma oração. Eu lembro que no dia da minha prova, a prova realmente, quando pegou, eu percebi que a prova estava muito, muito, muito difícil e o meu tempo de prova estava correndo, estava apertado. Pelo fato de que o tempo de prova estava acabando e as questões estavam ficando cada vez mais difíceis, eu comecei a querer perder o controle emocional. Então foi nessa hora que eu levantei, fui ao banheiro, fiz uma oração, falei com Deus: Senhor, me acalma, me dá sabedoria, me dá discernimento. Voltei e terminei a prova, né? Tentei raciocinar o mais rápido que eu pude e consegui terminar a prova. Nessa prova eu passei, graças a Deus. Mas é isso que eu recomendo que você faça. Realmente, pare, respire, beba uma água, vá ao banheiro. Tente restabelecer o seu controle emocional para você não colocar a perder aquela prova que pode sim ser a prova da sua aprovação. E se você perceber que essa ansiedade, esse descontrole emocional, nervosismo em relação à prova é uma coisa frequente, é algo que você vem enfrentando há muito tempo, sempre enfrentou na faculdade e tal, é um comportamento que acontece com uma certa frequência, é interessante você ser acompanhado por um profissional, fazer uma terapia, tentar identificar os gatilhos que geram esse nervosismo extremo, que te atrapalha, que está te atrapalhando aí na sua vida, e o profissional vai te conduzir a uma solução, né, a um tratamento que vai te ajudar a controlar melhor esse grau de ansiedade mais elevado. A sexta coisa que pode ter acontecido com você é você ter sentido que fez uma boa prova, mas não teve um bom resultado. Você saiu da prova tranquilo, tranquila, falando: não, essa daí eu consegui, essa daí eu levei, essa daí é minha. E aí quando você chegou em casa na hora de corrigir, você não marcou mais de 40 pontos. Pode ser que isso tenha acontecido com você. E aí, Bárbara, o que eu faço agora? Bem quando eu achei que fiz uma boa prova, eu acabei sendo reprovado. O que aconteceu? Como é que eu posso diagnosticar minha situação? Pode ter acontecido com você o que a Barbara Oakley chama de ilusão de competência. É você achar que sabe um conteúdo, achar que entendeu um assunto, você realmente ter estudado teoricamente todos os assuntos ali mais prováveis de cair, mas quando você foi colocado diante de questões, de testes, você não conseguiu marcar as respostas corretas. Até fez as questões com uma certa segurança, jurou que tinha marcado a resposta certa, né? Tinha certa familiaridade ali com os conteúdos, porque você estudou, leu em algum lugar, viu em alguma aula, mas quando você foi corrigir, você se deu conta de que, na verdade, aquilo que você jurava que estava certo, estava errado. E para driblar essas ilusões de competência, você pode tentar explicar para alguém o que você acabou de estudar ali teoricamente, se você faz esse estudo mais tradicional, né? Assistir uma aula, ler um PDF, ler um livro doutrinário, enfim. Para você se certificar de que realmente aprendeu, você pode tentar explicar para alguém, de preferência alguém que não é da área do direito. Se imaginar ali explicando o assunto para alguém, ou se tiver alguém que possa te ouvir por alguns minutos, tentar explicar para essa pessoa. Uma criança, pega lá teu filho, se você tem filho, pega o teu filho, tua filha, de 5 anos, 7 anos, enfim. Quanto mais simplificado você puder trazer aquela informação para aquela criança, mais você prova para si mesmo que realmente aprendeu. E uma outra forma muito mais prática de fazer isso é você resolver questões, realmente se testar diante daquele conteúdo várias e várias e várias vezes, para realmente acabar com essa ilusão de competência, achar que sabe, mas não sabe, achar que entendeu, mas entendeu de forma equivocada. Agora me conta com qual ou quais dessas situações aqui você mais se identificou e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a se autodiagnosticar e solucionar cada um desses problemas. Lembrando que todas essas situações a gente pode tratar mais de pertinho com você lá dentro da minha metodologia. Eu posso te acompanhar durante toda a sua jornada de estudos até a aprovação, caso você decida ser acompanhado por mim, caso você decida seguir a metodologia dos 5 pilares da aprovação, que vão dar todo o embasamento necessário para que você não vivencie mais nenhuma dessas situações aqui. E lembra de assistir esse vídeo aqui, que também vai te ajudar bastante. Um beijo e até a próxima!